Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Dança de 180 graus que lhe trouxe paz. Luiz Carlos Lisboa Gondim nasceu em Pernambuco e veio de Cachoeira, na Bahia, só para nos contar da sua história tão rica, tão cheia de destaques e que, acima de tudo, exalta o poder milagroso de Deus. Enquanto criança, experimentou a triste realidade de ver o próprio pai como algoz, perseguidor da família, agressor físico e verbal, que chegava a ameaçar até os próprios filhos. Mas mesmo assim, o Gondim ainda conseguiu ver em Deus um pai maravilhoso. E um dia ele experimentou a graça do que significa ter a vida sacudida espiritualmente e transformada em 180 graus. Gondim, que prazer pra gente ter você aqui. Você é muito bem-vindo no nosso programa, viu? Obrigado, prazer é nosso e alegria e privilégio de estar nesse lugar, nesse momento especial. Quando você olha para trás, na sua infância, que destaques que você traz, que marcas que você traz desse momento? Olha, eu acho que tive uma perspectiva singular no meu nascimento, na minha relação com meus pais. Já no início, já nasci com alguns problemas. O mais interessante, o que me tocou mais foi uma hérnia umbilical que eu tinha, me incomodava muito. E se dependesse do meu pai, eu não ia cirurgiar nunca. E a minha mãe teve que pagar um preço alto, brigou, lutou, me levou para um hospital público e nós conseguimos fazer cirurgia e hoje eu estou livre desse mal que me incomodava tanto, graças ao sacrifício dela. Mas o que mais marcou foi o jeito, né, que a gente vivia na casa, casa sempre fechada, dificuldade de contato com vizinhos e amigos. Meu pai tinha uma regra muito dura dentro de casa e muita perseguição. Ele não tinha compreensão espiritual da vida, teve uma infância muito marcada também por sofrimentos e isso terminou refletindo sobre nós, né? Em maltrato. Qual era a profissão dele? Meu pai trabalhava no meio artístico, ele era cantor, compositor, fez novela, fez cinema, teatro. Era muito famoso na época dele, Nelson Gondim, seu nome. É autor da música Gargalhada, que fez sucesso no Brasil todo, até a Venezuela, em outros países ele foi com essa música. Então esse meio artístico, né, em que ele vivia, havia uma certa promiscuidade e aquilo afetou a vida dele. E o trato era duro em casa, com os filhos, com a esposa. E quando nós nos convertemos, primeiro a minha mãe, aí a perseguição foi muito maior, ela não podia falar com pastores, ela não podia ir para a igreja, todo mundo cumprimentava na saída, menos ela. Que momento de destaque que você se lembra, por exemplo, assim, de uma briga entre os dois, de um desentendimento? Olha, a coisa que mais marcou, acho que a vida de todos nós irmãos, foi quando ele realmente tentou matá-la. Ela estava grávida e ele estava com uma Mauser, uma bereta italiana. E eu gritava com meu irmão mais velho na rua pedindo socorro, mas ninguém ia socorrer alguém. Estava ameaçado por outra pessoa com arma na mão, marido e mulher, né? E o fato é que Deus deu força para minha mãe, de modo que ela conseguiu livrar-se dele com uma força sobrenatural, né? Porque quebrou a arma que nunca mais serviu para nada. Olha só. E se livrou das mãos do meu pai e Deus a livrou da morte naquele dia. Agora, com relação à educação dos filhos, ele com os filhos, como era esse relacionamento? Bom, especialmente quando nós nos convertemos, ficou muito pior. Antes, no passado, era uma relação muito difícil, muito dura, muito cruel conosco. E eu lembro uma vez que, eu acho que os 5, assim, eram 7 irmãos, mas nessa época eram só 5, que ele colocou os 5 de joelho e disse que ia matar todos. E minha mãe, também louca, pedindo que ele não fizesse aquilo. Então foi um momento muito difícil para nós, que nós tínhamos a sensação naquela hora que iríamos realmente morrer. E eu sentia como se a casa não tivesse nenhum tipo de influência positiva, porque nós ainda não éramos crentes nessa época. Mas Deus nos livrou. Eu vivi momentos que eu
ficava no terraço sozinho pensando, com meu Deus, qual seria a minha perspectiva, qual a perspectiva dos meus irmãos, o que viria, porque não havia um futuro pela frente, era Agora, só tristeza, angústia e escuridão. Nesses momentos de crise, assim, o que passava pela sua cabeça? Você tentava interferir de alguma forma? Tinha medo de fazer alguma coisa? Como é que era? Olha, a nossa mãe nunca permitiu que nenhum de nós o agredisse, ou mesmo com palavras, reagisse para defendê-la. Mas o que ela dizia? Nenhum de nós nunca pôde fazer isso, porque ela, especialmente a partir... Ela já era uma católica consagrada e era difícil ir para a igreja assistir a missa, porque ele também não queria permitir, tinha ciúme dos padres, né? Meu pai costumava dizer que não queria ver ninguém com dízimo nas mãos para devolver para a igreja, porque ele dizia que todo pastor era ladrão, todo sacerdote também. Depois que eu me converti e me tornei um pastor, aí ele mudou a conversa. Disse que a igreja que não paga o salário digno para o filho dele que é pastor. Então, apesar de todo esse sofrimento e dor, com o tempo, nós insistimos numa vida consagrada, junto com a nossa mãe, respeitando a ele, sofrendo. Quer dizer que ela ainda dizia para vocês respeitarem o pai? Exatamente. Nenhuma palavra dura ela permitia que disséssemos para ele. Olha, e entre vocês, assim, o que vocês, irmãos, comentavam sobre ele? Ela dizia para nós, olha, honra teu pai e tua mãe, é isso que a Bíblia diz. E eu não quero que nenhum de vocês faça nada contra ele. E nós comentávamos entre nós, principalmente na adolescência, já estava mais forte, eu era encostado mais velho, né? E algumas vezes nós queríamos reagir, era natural de uma criança. Sim. Lá pelos meus 16 anos, 15 anos, eu cheguei a combinar com meu irmão, nós temos que conversar, não dá para a gente ver o nosso pai batendo na nossa mãe dessa maneira constantemente e ficarmos indiferentes, né? E aí meu irmão tinha um certo receio, eu era mais afoito, tinha mais coragem de enfrentá-lo, só com meus olhos eu já incomodava ele, né? Eu recebi muitos tapas no rosto pela minha maneira de olhar, que como minha mãe me proibia de falar, eu falava com os olhos, e ele sentia, percebia, né? E um dia eu disse, não, nós vamos falar com ele. E aí cedinho nós entramos no quarto, eu estava dormindo e tentamos conversar, mas aí não houve conexão. Ele tinha um facão que vivia embaixo da cama já, e ele puxou aquele facão para cima de nós. E saí correndo, eu e meu irmão mais velho, e ele atrás, pulamos o muro do jardim e ainda ouvimos o tilindar do facão na quina do muro. E essa mesma experiência, os outros dois irmãos que eu tenho, o Juninho e o Robson, também viveram. Tiveram quase a vida ceifada por conta das loucuras do meu pai. Na verdade, algum tempo depois, já agora, alguns anos atrás, é que nós chegamos a descobrir, porque a gente sugeria a ele algumas vezes que procurasse um psicólogo, alguma coisa, e ele nunca quis, né? Mas agora já, poucos anos atrás, ele foi abatido pelo mal de Parkinson, e chegou um momento que nós conseguimos uma psicóloga que pelo menos fosse na nossa casa conversar com ele, e aí, para a nossa tristeza, angústia, e até para o nosso arrependimento, né? Por muitas vezes termos sido duro com ele ou alguma coisa parecida, porque na verdade aí tarde demais praticamente descobrimos que ele sofria de esquizofrenia há muito tempo, né? Olha só. Lógico que havia uma certa dose natural de maldade por conta da vivência que ele teve no passado, que o fez ser como ele era. Mas grande parte do que ele fazia era devido a essa esquizofrenia, né? Gondim, que frases que você guarda ainda na sua memória de ter ouvido do seu pai? Eu lembro de duas frases principais, uma negativa e uma positiva. A negativa que ele dizia para mim e meus irmãos, especialmente para mim, porque eu tinha um problema de reprovação. Na escola. Eu tive que fazer a admissão para passar para a quinta série naquela época, né, e fui reprovado. Aí tive que fazer a adaptação para a sexta, fui reprovado também. E aí chegou a época do vestibular. E fiz vestibular 3 vezes e fui reprovado as 3 vezes.
E ele dizia na nossa infância, por conta dessa minha tendência de reprovação, todos ouviram isso, mas eu ouvi um pouco mais por conta dessa tendência, né? Você é burro, você vai ser burro, você vai carregar a carroça. Essa é uma frase muito forte. E aquilo podia ser internalizado em mim e eu jamais alcançar uma situação melhor. Mas, na verdade, quando ele dizia isso, a minha mãe ensinou isso para mim, de ter essa força de autotranscendência e dizer para mim mesmo que eu poderia provar a ele que seria o contrário, sem precisar agredi-lo. Sim, né? que força. Mas eu dizia no íntimo da minha alma, eu vou provar que vai ser diferente. Mas aí eu já estava com 19 anos e já estava indo para o casamento. E aí me casei contra a vontade dele. Me casei e naturalmente a Rosinha se tornou minha musa inspiradora, porque agora eu saí da casa, estava na minha casa com a minha esposa, né? E livre de toda aquela pressão. E isso me ajudou muito, me inspirou. E aí o primeiro vestibular que eu fiz, eu passei. E aí fiz 3 graduações, fiz uma pós, fiz um mestrado. E aí meu pai mudou a conversa, essa foi a segunda frase, né? Quando ele olhava para meus irmãos e dizia, olha aí, tá vendo? Segue o exemplo do irmão de vocês, senão vocês vão ser burros e vão carregar a carroça a vida inteira. Olha só, mas que coisa. Então o discurso mudou quando viu que realmente Deus me abençoou e me fez superar aquelas dificuldades. Luiz, na sua fala, já várias vezes você citou que vocês todos se converteram, né? Por influência do Espírito Santo, da sua mãe. Mas, a despeito de ter tido essa força, né, que é quase sobrenatural, para passar por cima dessas agressões verbais, de toda essa circunstância, e ainda ter feito 3 graduações, escrito vários livros, como é o caso, e ainda feito um mestrado, enfim, ter uma família bonita. Você está quantos anos casado hoje? Estou completando 40 anos de casado. Olha só, 40 anos de casado. Enfim, você acredita o seu momento mágico de encontro com Deus há um tempo bem à frente, já depois de você estar exercendo o ministério, como você já citou, que é um pastor da Igreja Adventista. Que momento foi esse que marcou o seu momento de encontro com Deus? A maior virada da minha vida, o maior impacto, aconteceu na selva amazônica. Olha. Eu estava exercendo o ministério lá, eu trabalhei na Missão Nordeste, como departamental de Educação e Lar e Família, que é a direção de um setor da obra, setor da igreja, que trabalha as escolas e as famílias. E esse mesmo trabalho eu fiz também numa associação lá na selva amazônica, com sede em Manaus. Trabalhei 4 anos lá. Foi um trabalho muito intenso, as escolas estavam precisando de uma revirada, de uma revolução, e eu paguei um preço alto porque não foi fácil. O impacto foi grande, o estresse também. E em meio a tudo isso, eu pregava nas igrejas também, eu fazia trabalho com as famílias, viajava todos aqueles lugares, alguns lugares que faziam divisa com a Colômbia, viajávamos em navios. Olha só, é um outro mundo, 3 né? dias, uma semana para chegar lá. Às vezes eram de aviões pequenos, um pouco acima da selva. Olha. E a gente só via selva até chegar no local, abrir uma clareira. Olha. E o avião chegava. E foi uma vida de impacto, uma vida tremenda, né? Com ameaça de malária, febre amarela e as ameaças normais dos rios, as cobras, piranhas, candirus. E você que não era natural daquela região, né? Isso. Tudo desafio. Eu sempre fui um cidadão urbano, entendeu? E vivi pouco tempo em interior. Então, chegando lá, as campais eram de 3.000 pessoas, batizávamos 300, 400 pessoas. E a minha família é urbana também. E a minha esposa, a primeira experiência, perguntou, onde é que toma banho? Que banheiro que eu posso usar? Eu dizia, ali naquele buraco, uma palha de coco ao redor. E o banho ali no rio Amazonas, o Rio Negro. E tinha os riscos de jacarés, candirus, de piranhas. Mas era lá que todo mundo tomava banho mesmo. Não tinha jeito, nós estávamos isolados, sem barcos ancorados. Então era uma coisa linda, né? E a minha esposa e meus filhos disseram, não vou entrar nesse lugar, não vou para esse banho, mas no segundo dia já não aguentava mais onde é mesmo o lugar, e todo mundo mergulhou, e Deus tomou conta da nossa vida. Mas um belo dia, no meio dessa luta, eu senti muitas dores numa noite. Olha. E consegui atravessar aquela noite com a dor. Amanheci o dia, levei a minha esposa, levei minha esposa na escola, levei os filhos na outra escola, e a dor apertando. Eu não costumava ir a médicos, porque
vegetariano, tinha uma compreensão muito boa, gostava de usar materiais naturais mesmo. Mas aquele dia uma voz me mandava ir para o hospital. E eu atendi a voz e fui para o hospital. E chegando lá, o médico me atendeu e, lamentavelmente, a dor foi aumentando e eu cheguei a desmaiar nos braços do médico. Olha, só quer dizer, você foi para o hospital na hora certa. Fui na hora certa. E qual foi o diagnóstico? Bom, os médicos disseram que o que eu tive geralmente ocorre com pessoas de 65 anos de idade ou mais, um aneurisma na aorta abdominal e na femoral também. Hoje eu tenho uma aorta artificial, que vai da altura do coração até o baixo ventre, e mais na coxa a femoral. E são pessoas geralmente que têm dependência de álcool, ou são fumantes inveterados, e não tem mais jeito. Mas uma situação dessa pode facilmente levar a pessoa a óbito, né? Exatamente. Eu nem fumava, nem bebia, era vegetariano e não tinha 65, tinha cerca de 45 anos, mais ou menos. Então, inexplicável ter acontecido isso comigo, né? Naquele contexto. E o fato é que eles ficaram admirados porque disseram que a tendência natural é morte, porque não foi uma cirurgia eletiva. Eu cheguei de emergência. Olha. E isso levaria metade a morrer a caminho do hospital. Segundo ele, ninguém consegue dirigir com essa dor, porque ela vem para matar. E a outra metade morre, ou morria na época, na mesa de cirurgia. Mas, Gondim, numa situação tão extrema como essa, muitas pessoas até nem têm tempo de levar a mente a Deus. Como que você relaciona uma crise dessa na sua história com, de fato, um encontro com Deus? Bom, eu analisei muito profundamente esse fato com a minha esposa e chegamos à conclusão que em nosso ministério nós não estávamos tendo uma postura, uma ministração segundo o coração de Deus como Ele desejava. E esse evento também serviu para nós nos questionarmos e repensarmos a nossa maneira de viver no ministério. Tanto é que depois desse evento eu não sabia até então o que era a unção no Espírito Santo. Olha. E somente a partir dessa experiência é que eu soube o que é ser ungido por Deus, e o que essa unção significava, que eu não compreendia, não sabia, não sentia, nem tinha até então. Olha. Então, para nós, a leitura minha e da minha esposa é que Deus resolveu nos sacudir e nos dar o último alerta para que realizássemos um ministério segundo o seu coração, na unção do Espírito Santo. Você vê os caminhos que Deus permite a gente passar, né? Para a gente realmente ter esse crescimento na vivência da fé. É impressionante isso, né? Eu cheguei no hospital às 7 da manhã e às 11h30 ninguém sabia ainda o que eu tinha. E eu estava tendo um derrame interno e as coisas ficando mais complicadas. E uma médica, a doutora Zanetti, resolveu decidir abrir o meu corpo. E disse, abra, porque senão não vai dar tempo. E aí, quando resolveram abrir, já era tarde demais. Eu estava tendo uma hemorragia e perdi muito sangue. Cerca de 5 a 6 litros de sangue é o que uma pessoa pode perder. E mais do que isso, ela é impactada e morre. E eu perdi 6 litros 3 vezes. Só. Recebia, perdia, recebia e perdia. Foi dado como morto. E não foi o sangue meu natural, foi um sangue que eles tinham em mãos. E aquilo me impactou. Eu tive embolia pulmonar, tive parada cardíaca e passei entre a hora que eles perceberam a parada cardíaca, em seguida 3h30 sem oxigênio no cérebro. Olha só. Dado como morto. Né? Dado como morto 3h30. Exatamente. Eles, a partir do momento que tentaram me trazer de volta, até a hora que eles desistiram e me entregaram o meu corpo. Né? Saíram da sala, o Dr. Heimson, que foi o médico que foi o cirurgião vascular, que era o único na época lá em Manaus, no Hospital Adventista. Ele não acreditava em Deus na época, e saiu decepcionado, que eu tinha perdido uma vida. Tanto que eu fiquei aberto. Todos saíram e pediram para uma ginecologista, a doutora Maria Estela, que era ginecologista da minha esposa, para que ela me fechasse.
E ela, que estava assistindo a cirurgia, pacientemente, me contou depois que ia me costurando, me fechando e orando. E dizendo, Senhor, é o teu ministro, traz ele de volta, se for a tua vontade. Gente, um milagre, então. Intercedeu muito por mim. E aí, depois de 3 horas e meia, dado como morto, a enfermeira que ficou tomando conta do corpo, até esse intervalo, ligou para minha casa, em Recife. Não para minha casa, perdão, ligou para o pastor Valmir, e o pastor Valmir que comunicou para minha família que eu tinha morrido, e toda a minha família chorou a minha morte, meus irmãos, minha mãe. Por 3 horas e meia. A minha mãe contou que foi ao quarto orar e disse a Deus, Senhor, ele é teu filho, teu ministro. E ela disse, se ele tiver risco de perder a salvação, por favor, Senhor, traz ele de volta. Dá mais uma chance para ele. A verdade... E Deus, de fato, me trouxe de volta. Mas uma coisa curiosa também é que eles disseram à minha esposa, nesse intervalo de 3 horas e meia, minha esposa soube, lá em Manaus, da minha morte, chorou a minha morte. Olha. E ela foi numa sala pastoral, porque a doutora Zanetti disse, olha, só um milagre, ore. E ela foi orar, havia uma sala pastoral no hospital, e ela me contou que encontrou um texto no Salmo que dizia, tu me livrarás do mais profundo poder da morte. E de fato... Foi de fato realmente o que você experimentou. Deus me livrou. Olha, Gondim, pastor Gondim, eu sei que você, além dessa história, ainda poderia contar pra gente muitas outras histórias de milagre, né? Mas você realmente, Deus atendeu a oração daquela mãe, atendeu a oração daquela amiga médica que orou por você, por tantos outros que intercederam da sua esposa. E de todas as pessoas que souberam e oraram por nós, porque eles souberam, eles não souberam, não chegaram a saber da morte de todo mundo, foi um intervalo curto, né, com 3 horas e meia, eu voltei a respirar, mas ainda não era tudo, porque... Mandaram chamar os médicos, todos voltaram e admirados, porque como é que aconteceu isso? Como ele voltou a respirar? E a enfermeira que ficou tomando conta do corpo não sabia explicar. Ele só simplesmente eu voltei a olhar para ele, ele estava respirando, e eu chamei vocês. E aí todo mundo extasiado com aquela situação. E aí os médicos disseram para minha esposa, mais uma vez, olha, ore, porque o milagre aconteceu, ele está respirando, mas ele tem 48 horas de vida. Se ele voltar, ele tem 1% de chance. Gente. E vai ter vida vegetativa e não vai lembrar as sequelas de mais nada. Mas a verdade é que você está aqui hoje para provar para a gente seu estado perfeito de recuperação, Amém. De restituição. E a gente só tem que louvar a Deus por essa história tão maravilhosa. A gente tem então um momento das nossas perguntas rapidinhas aqui no nosso programa. Vamos lá? Vamos lá. O que passa a sua mente quando você pensa no futuro? O agradecimento por tantas coisas que ele fez no passado. Pai. Uma lição de vida. Um privilégio. Servir a Deus. Casamento. Um amor intenso e inexplicável. Uma unidade dual. Sofrimento. Infância esquecida. E o versículo da Bíblia que te acompanha? Eu fui diretor de jovens muito tempo em igrejas onde eu passei, né? Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, que diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão os dias em que dirás, não tenho neles prazer. Foi na minha juventude que Deus deu a maior virada em minha vida. Amém. Olha, pastor, realmente a sua história é muito rica, é muito abençoada e você tem transformado isso em bênçãos para tantas outras pessoas a quem você tem ajudado ao longo da sua história. Louvado seja Deus. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Deus seja louvado, que tudo que vivemos aqui nesse momento possa marcar o coração de muita gente. Eu estava na África, em Moçambique, e assistia a Novo Tempo. Então, imagino que meus amigos lá, onde eu dei aula, onde eu convivi, onde algumas pessoas foram batizadas, terão o prazer de ver esse testemunho
que contei lá para eles e agora eles vão Olha ter através só. do Novo Tempo. Um abraço, né, para os seus amigos lá da Abraço África. a todos eles, saudade, espero voltar um dia. É isso aí, muito obrigada, pastor. Obrigado. E a gente termina aqui o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós do programa 180 Graus agradecemos muito a sua companhia conosco, agradecemos o seu contato com a gente através das redes sociais e sempre esperamos você no próximo programa. Um abraço.